Pessoal, e o Textor não perdeu tempo, já tem aí um novo treinador pro time do Botafogo, né? Trouxe aí um cara que já atuou aí no time do Real Madrid juntamente com seu pai. Vamos ver tudo que a Mira está falando desse novo treinador aí do Botafogo, né? O David Ancelotti. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando. Mas antes peço que vocês comentem aqui a cidade de onde vocês estão falando, tá? É muito importante a gente saber de onde é a nossa audiência. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Ainda no Rio de Janeiro, nessa coisa de mercado, o Botafogo precisa arrumar o seu 1, 2, 3, 4... acho que o seu 7º técnico aí, sem contar interinos nesse processo de SAF. E agora teremos um Nepo Baby, ou seja, o filho de alguém que já é famoso. Nepo. Davide Ancelotti, é isso, Jufo? Nepo Baby, cara. É isso, os Nepo Babies dominando não só o cenário da música, mas também no futebol. O Botafogo já próximo de anunciar oficialmente o Davide Ancelotti, filho do técnico Carlo Ancelotti. Um técnico pouco vitorioso, que passou por poucos times grandes e que tá atualmente treinando a seleção brasileira. O Davide Ancelotti está trabalhando com ele na seleção como auxiliar técnico, assim como fez nos últimos clubes do Ancelotti, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli da Itália. Então agora o Davide Ancelotti traça o primeiro voo solo dele como treinador principal. Ele que já vinha procurando esse emprego como técnico principal há algum tempo. O Ancelotti até ofereceu a ele, na época, para vir para a seleção como auxiliar técnico, e ele a princípio não viria porque ele iria dar esse salto, iria treinar algum time na Europa, mas depois de pensar por algum tempo, avaliar algumas propostas, ele decidiu vir com o Ancelotti para a seleção, e agora com essa proposta do Botafogo ele ficou tentado a assumir um clube agora como treinador principal. Davide Ancelotti assina até o final de 2026 e já vai ter um calendário difícil para o primeiro trabalho dele. Em julho, Botafogo tem uma sequência aí de 5 jogos, poucos dias para treinos, e o Davide Ancelotti já vai viver o futebol brasileiro já nessa essência de jogo atrás jogo, quarta e domingo, sempre não tendo muito trabalho para treinar. Davide Ancelotti, então, um italiano chegando ao Campeonato Brasileiro para dirigir o Botafogo. O terceiro técnico na temporada, se a gente contar o Leiria, que era interino ali no Campeonato Carioca, Supercopa, Recopa. Depois agora o Renato Paiva, que ficou 4 meses à frente do clube. E o Davide Ancelotti, o último, quem sabe o último, né, treinador de 2025 aí para o Botafogo. Muito próximo de ser anunciado, deve ser anunciado aí hoje no final da tarde, início da tarde agora. Botafogo a qualquer momento postando nas redes sociais o novo treinador do time, Mari. Eu quero ouvir então dos nossos comentaristas, depois de dar uma olhada aí eu ia botar no LinkedIn do Davide Ancelotti, né? Um pouquinho da carreira dele. Ele tem 35 anos, então é um cara novo, né? Ele é o filho do Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira e braço direito dele por tanto tempo. No comando ele teve ali Roma e Napoli em 2019 e Alavés e Real Madrid, mas aí nesse contexto, né, de cuidar do lugar do pai ali. Os primeiros trabalhos com o pai, preparador físico no PSG e no Real Madrid 13 e 15. Virou auxiliar técnico no Bayern lá em 2016. Depois trabalhou em Napoli, Everton, Real Madrid e Brasil. Agora vindo para assumir o Botafogo. Tem a licença A da UEFA 16 e o UEFA Pro em 2023. Pergunta básica, clássica e tradicional. O Jufo tá com a gente também se tiverem qualquer questionamento. Gostam do nome? Não, você brincou, né, Mário? Nepo Baby. E a pergunta que eu faço é: Davide Ancelotti seria treinador do Botafogo se não fosse filho do Ancelotti? Se a resposta for sim, eu aprovaria e assinaria embaixo da contratação. Mas a verdade é que não. Ele não estaria num clube da grandeza do Botafogo se não tivesse trabalhado com o Ancelotti com a trajetória que ele tem. E é uma trajetória respeitável. Ser auxiliar dá muita bagagem, mas ser técnico é outra parada. A gente sabe que esse tipo de situação é muito comum. Técnicos que levam filhos para serem auxiliares, o Ancelotti não é o primeiro. Dorival, Tite, Ramon Dias. Então, são muitos casos do futebol. Isso é normalizado no meio. Mas o que muita gente, para defender a contratação, vai dizer é que não, mas nunca se pode apostar num técnico jovem ou num cara que está fazendo a transição de auxiliar para treinador. Pode se apostar,
Mas o que acontece naturalmente no futebol, com pessoas que têm a mesma trajetória do David e não são filhos de treinador, é que o cara começa de baixo e vai ali acumulando experiência nessa nova função. O Domenech Torrent, por exemplo, antes de ser auxiliar do Ancelotti, ele já era treinador. Depois que ele vira auxiliar por muito tempo do Guardiola, e aí, com esse nome do Guardiola, isso abriu portas para ele. Mas e o Felipe Luiz? Mas para mim, é uma situação totalmente diferente o Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele já era ídolo do Flamengo, um cara respeitado por todo o grupo, todo mundo conhecia e sabia dessa capacidade dele. Em segundo lugar, o Felipe Luiz foi trabalhar na base do Flamengo. E por mais que tenha sido uma ascensão meteórica, ele mostrou competência ali já como técnico. E mesmo na base, o treinador é testado. Jogador fazendo birra, jogador que não gosta da reserva, relações pessoais, algo que o auxiliar, por mais que ele tenha trabalhado com o pai, só acumula na prática. Então, eu vejo que é um cargo muito pesado para um auxiliar até aqui que sempre veio na aba do pai. Então, e não é criticar, ele pode ser um case de sucesso? Pode dar certo, porque tem um certo lastro para isso. Mas eu vejo que o nome é muito condicionado, é mais condicionado ao Ancelotti do que ao que o Botafogo precisa no momento. E nesse momento até, eu vejo que o Botafogo precisa de um pouco mais de lastro, mais de estofo, e vamos ver como o David vai lidar também com essa pressão e esse patamar do Botafogo hoje, que não vai... O torcedor do Botafogo que está apoiando a contratação agora, daqui 3 meses, se não andar, vai dizer, tá vendo? Foram apostar no filho do Ancelotti. E essa é a primeira justificativa. Você, Jailson, antes de eu entrar com minhas cutucadas. Diz mais sobre o Ancelotti do que sobre o David. Essa é a mais pura realidade. Eu concordo com o Breler. Se não fosse o sobrenome, com todo o respeito ao David, ele não teria essa oportunidade. Provavelmente começaria num clube menor para depois ir galgando a sua trajetória, a sua vida como treinador principal, que é completamente diferente. A gente já viu até alguns movimentos de auxiliares que foram tentar dar esse salto de virar treinador principal, e ali depois de 2 ou 3 experiências acabam voltando ao cargo ali de auxiliar por conta de algumas outras situações, não só de preparar o treinamento, não só de observar os adversários, de ter que tomar as rédeas da situação de vestiário e ter que lidar com questões de vestiário, principalmente de jogadores assim, os jogadores mais experientes, jogadores mais novos que vão dar trabalho, que sempre dão, mas eu tô com o Breler. Acho que se não fosse o sobrenome, ele não teria essa primeira oportunidade já no Botafogo. E tem uma outra situação. O Botafogo hoje, para mim, ele já entra bem pressionado. Porque a torcida do Botafogo está com exigência alta, e não é por menos. Teve um ano de 2024 que foi um ano espetacular, maior ano da história do Botafogo. Tem um início de ano já ali que a torcida já entendeu o que o John Textor fez em relação ao treinador, mas depois ali, quando foi chegando em março, já foi quando perde a Recopa. Sim, já foi perdendo a paciência. Que já foi perdendo a paciência, e o Renato Paiva é anunciado logo depois. Quando o Renato Paiva é anunciado, a gente aqui foi, gente, o Renato Paiva mora no Rio, a gente... Nem sabia, né? A gente nem sabia dessa, a surpresa do Renato Paiva, muitos amigos mandando mensagem, esse Renato Paiva aí. E eu falei, vamos observar como vai ser o trabalho dele. Aí o Renato Paiva também tem aquele início um pouco mais complicado, depois estabiliza, vence o PSG, mas o Renato Paiva não caiu nas graças da torcida. Então, o torcedor do Botafogo, ele tá naquele sentido assim... Eu tenho muita experiência da madrinha do meu filho ser torcedora fanática do Botafogo. O que ela fala? E eu converso muito com ela. É um filtro ali que eu tenho da torcida do Botafogo. E ela falou que, eu confio no papai. Ela chama educadamente o Textor de papai, né? Sim. Ela falou, eu confio no papai. Eu também não aguentava mais o Renato Paiva. Ela estava irritada com o Paiva em relação ao modelo de jogo. Só que é aquilo, o David Ancelotti também chega pressionado. Gente. Sim, não muda nada nesse sentido. Não resolve essa questão, né? Eu também acho que assim, ter um treinador com um pouco mais de lastro, um pouco mais de experiência, no momento que a torcida vai encher lá, o Nilton Santos vai apoiar, mas é daquilo. Mário. O time vai jogar pra frente, vai jogar ofensivamente? Beleza, é o que a torcida quer. É o Botafogo Way, como o Jufo e o Textor falaram, né? Só que também, se não tomar cuidado e o resultado não vier, aí o David já vai
sentiu já sentiu o amor carioca. Exatamente. Fala, Gil. Não, só para dar mais um tempero nesse assunto do David Ancelotti, fazendo pesquisas, vendo entrevistas de jogadores sobre o David Ancelotti, na época que o Ancelotti treinava os respectivos clubes desses jogadores, o Javi Martínez, um volante /zagueiro espanhol que atuou por muitos anos no Bayern de Munique, dizia da importância do David Ancelotti ao grupo e que era um treinador, um auxiliar que sempre exigia bastante do Ancelotti, sempre tirava o melhor do Ancelotti. Isso foi muito claro em algumas entrevistas. Também o Fabián Ruiz disse que é um treinador que cobra muito do meio-campo. O espanhol, que hoje está no PSG, foi levado ao Napoli pelo David Ancelotti. Ele indicou essa contratação diretamente à diretoria do Napoli. Então é um jogador que disse que ele faz um trabalho de refinamento de meio-campo muito importante. É um técnico que gosta de pressão, de toque de bola no meio-campo. E também o Roselu, no Real Madrid, nessa última passagem, disse sobre como ele passa confiança até para os jogadores que estão no banco. O Roselu, que era um centroavante de luxo naquele Real Madrid na conquista da Champions, como ele passa muita confiança e como ele é muito importante, dizendo que ele é o complemento perfeito do Ancelotti. Então ele é um treinador, um auxiliar técnico, que agora vai ser treinador principal, que já tem um histórico com jogadores importantes na Europa e que mostra que, acho que taticamente já sabe do riscado, mas agora, como vocês vinham falando, vai ser botado à prova num time principal. O David Ancelotti, que também teve algumas propostas de times não gigantes da Europa, mas interessantes. A última no início do final dessa temporada, início da próxima temporada, agora maio, junho. O Rangers da Escócia chegou a fazer um contato muito próximo com ele para assumir o clube. É um time que não disputa grandes títulos continentalmente, mas um time com torcida, que disputa título nacional e que, vez ou outra, figura na Champions League ali na fase de grupos. Então, o David Ancelotti já tinha um certo mercado na Europa, não de prateleira principal como o elenco do Botafogo bota aqui no Brasil, mas com propostas interessantes, como essa do Rangers, o Como da Itália, um time da primeira divisão, e também até o Everton chegou a sondar o David Ancelotti no momento na temporada passada. Jufo, obrigada, viu? Qualquer atualização, notificação, o Jufo volta também trazendo pra gente. Beijos. Eu tenho 2 pontos, 3, na verdade. Quero ouvir suas cornetadas. Não, é que eu acho que assim, um ponto pra acalmar o torcedor e outro que eu concordo com vocês. Eu acho que pra acalmar o torcedor é que assim, eu não imagino também, e a gente tem que deixar de ser ingênuo, que muitas vezes o treinador mais velho, consagrado, por vezes ele é a figura. Mas todo o outro trabalho é do auxiliar. Não vai achar que ele é o filho do Ancelotti que fica sentado num cantinho assim, meu papai me trouxe pro trabalho. Não é assim. Claro. O cara, ele trabalha. É muita ingenuidade nossa achar que ele não tem um efeito, um contato. Então, não acho que ele é cru ou inexperiente. Acho que a experiência vai ser a da coletiva, a do nome dele ser questionado, mas não sei se no dia a dia ele é tão inexperiente nesse sentido. Só o que me preocupa é se o momento do Botafogo pede isso, que é o que vocês trouxeram da pressão. E se essa decisão é fonte e vozes da cabeça única e exclusiva do John Textor. Porque nessas horas é importante você conversar com os jogadores que tiveram com o David. Essa coisa do Botafogo Way. Não necessariamente a gente viu os times do Real Madrid, do Ancelotti, jogando no Botafogo Way. Não necessariamente a gente viu o Everton jogando no Botafogo Way. Então, foi uma entrevista frente a frente, e aí o Textor falou, não, gostei do seu discurso, ou do seu material, não sei. Porque aí você pode acreditar numa palavra como foi com o Renato Paiva. Ele acreditou no que o Renato falava e quando ele viu, ele falou, não era isso que eu queria. Então, se isso é o Textor na cabeça dele só tomando as decisões, porque é bom você conversar com o jogador, cara, chama o moleque é bom demais, ele vai resolver. Opa, aí você tem uma chancela. Porque, no fim das contas, é um cara que às vezes vai ser... Certos jogadores vão olhar e vão falar, e aí, meu irmão? Você é o filho do cara, mas... E aí? E aí? E assim, um ponto, Mari, porque é válido você tentar reproduzir e ter um direcionamento de uma ideia. Mas acreditar que só isso é suficiente para um técnico dar certo é o que aconteceu com o Paiva. No mundo das ideias, nossa, ele é o nome ideal. Mas e na prática? E no dia a dia com os jogadores? E na hora de ter uma decisão, no feeling do campo? Porque por mais que o David tenha ajudado, na hora que precisava bancar, quem bancava é o Ancelotti, é o treinador principal, até porque ele sabe que vai sobrar para ele. Então, são funções muito diferentes. Auxiliar
e treinador. Exigem outras habilidades e vamos ver como o David se comporta no meio dessa exigência altíssima do Botafogo. E a coisa, né? O sobrenome é tão pesado que a gente não consegue falar Ancelotti, né? A gente fala David. Pra não confundir mesmo as coisas, Exatamente. Tem que respeitar. Vamos conhecer um pouquinho? Fernanda, esse nome eu conheço. Ele é filho do treinador da seleção brasileira. Rodou. Na volta a gente briga. O Botafogo acertou a contratação de Ancelotti para o lugar de Renato Paiva. É isso mesmo. Mas no caso é Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, e auxiliar do pai em clubes e também na seleção brasileira. O italiano tem 35 anos e é esperado no Rio nos próximos dias. Davide começou a trabalhar junto do pai em 2012, sendo auxiliar nas últimas 5 equipes: Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e Seleção Brasileira. O Botafogo será seu primeiro trabalho como treinador principal. O novo técnico do Alvinegro estava de férias com a família na Europa e vai se apresentar logo ao Alvinegro. Porém, contra o Vasco no próximo sábado, Cláudio Caçapa deve ficar no comando da equipe. Na seleção, apenas Carlo tem contrato fixo com a CBF. Davide e outros membros da comissão técnica assinam contrato por convocação. O Botafogo estava sem treinador desde a saída do português Renato Paiva, demitido após a eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Insatisfeito com o rendimento da equipe, John Textor optou pelo desligamento. Desde o início da era SAF no Botafogo, Davide é o 7º técnico no comando, uma média de um treinador a cada 6 meses. O português Luiz Castro foi o único a ficar mais de um ano no clube. Muito bem, o debate de hoje é: boa escolha de John Textor? Começo eu dando minha opinião. A gente já tinha discordado aqui nesse programa, eu e os meninos, sobre a saída do Renato Paiva. Sim. Que eu concordei com a saída do Renato. Que eu entendi, ele é um péssimo treinador? Não. Mas pelo que eu, botafoguense, nessa era do John, o que ele me entregou como o Botafogo vai jogar assim, o que eu entendi é que ele poderia crescer, não ia chegar no que a gente hoje espera enquanto Botafogo Way, né? O nosso estilo de jogo. E aí, agora, então, vem o filho do Ancelotti. Tá bom, Pedrosa? Bom. Tá aqui. Esse aqui é o treinador da seleção, pra quem não sabe, o Carlo Ancelotti, né? Carlo Ancelotti, e esse é o filho dele, é o Davide, né? É um nome bem fora do nosso comum, né? Ele sempre foi auxiliar do pai, na verdade desde 2012. Me encanta muito que ele é preparador físico, ele é formado, né, em ciências da saúde, né, que a gente chama de educação física aqui no Brasil. Isso já é um ponto legal, um cara que sabe bastante dessa questão da parte física do jogo, isso é muito importante, a fisiologia do exercício. E ele, durante esse tempo todo, foi auxiliar do pai. O nosso careca de HD pode falar melhor sobre este rapaz, que é o novo treinador do Botafogo. Que vai ser a primeira vez dele, hein, ô Pedrosa? Sim, primeira vez dele como treinador profissional de uma equipe de fato. Primeiro a gente tem que elencar o lado positivo disso e o lado negativo. Primeiro que você está na convivência de Carlo Ancelotti, que é o maior treinador da história do futebol desde que você nasceu, te faz aprender naturalmente com aquilo ali. E aí você tem, desde 2012, um trabalho com o próprio Carlo Ancelotti nos maiores clubes do mundo, principalmente no Real Madrid. O Real Madrid foi tricampeão dos Champions com o Carlo Ancelotti. O Real Madrid é uma equipe extremamente qualificada. Não tenho dúvida alguma que durante toda a vida dele ele teve o suporte para estudar, para entender os melhores cursos, as melhores oportunidades de treinamento, os melhores centros, o que há de mais novo no futebol mundial. Então tudo isso é muito positivo, porque você está falando de um garoto que conseguiu crescer junto, não só nos maiores clubes do mundo, mas também como o maior treinador em relação a títulos da história do futebol. Ok, ponto negativo. Ele sabe o que é o Botafogo? Ele sabe o que é o futebol brasileiro? Ele não tem conhecimento praticamente nenhum do que é o futebol brasileiro. E quando eu digo isso, não é pegar, estudar, olhar o nome por nome e tudo mais, falando de essência do futebol brasileiro, o que pede o futebol brasileiro. Assim como o pai dele, que vai precisar começar a se adaptar agora a uma seleção brasileira. Até a língua, né, Pedro? Exatamente, até mesmo a língua, que eu acho que ele vai pegar rápido, porque, repito, eu tenho certeza que durante toda a vida dele ele teve todo o suporte do mundo. Então ele vai aprender o português já, como já sabe o espanhol e tudo mais. O ponto pra mim é, o Davide Ancelotti, ele é do tamanho que o Botafogo pede?
Eu acho que não. O Botafogo é muito grande. O Botafogo é gigantesco. O Botafogo é atual campeão brasileiro, atual campeão da Libertadores, que está passando por uma crise imensa, que ele vai pegar um trabalho em reformulação depois de um técnico que ficou 3 meses e não conseguiu ter a confiança do presidente, no caso do CEO, o dono do Botafogo, o John Textor, por conta de uma situação que, obviamente, não se tira um jogo, mas é meio que assim, o pavio foi aumentando. Qual é a garantia de que daqui a 2, 3 meses, se o David Ancelotti não conseguir implantar o trabalho no Botafogo, ele não vai demitir o David de novo? Então assim, cara, são muitos riscos, são muitos sis para você apostar o Botafogo de futebol e regatas na mão de um garoto. E ele é um garoto. Pode dar certo, Pedrosa? Gente, o Fluminense está na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, tá? Se alguém perguntasse para alguém aqui no Rio de Janeiro se isso era possível, ninguém ia falar que era possível. Então qualquer coisa pode acontecer no futebol. Só que eu não consigo entender como esse o movimento de um clube de pressão, de um clube gigante como o Botafogo, apostar num garoto desse. Eu jamais faria isso. O que me encantou, eu vou dizer, a pergunta pra mim, tá feliz, Fernanda? Você tá feliz, Fernanda? Tô. Pra quem tava sem técnico, agora... eu tô feliz porque se você perguntasse assim, Fernanda, hoje eu chegar aqui e perguntar pra você, você trocaria o Renato Paiva pelo Ancelotti, o filho, né? Hoje eu falaria sim. Sabe por quê? Porque eu já projetava, eu já conseguia imaginar mais ou menos onde o Botafogo poderia chegar nas escolhas e no jeito de jogar com o Renato. E com ele, pra mim, ainda é um ponto de interrogação. Aliás, pra todo mundo, porque ele, talvez até pra ele, porque ele é um garoto que não tem experiência como treinador, né? Mas me encanta ele dizer que gosta dos detalhes do jogo, que ele gosta que ele acha que a flexibilidade é muito importante no jogo, que ele gosta de jogar pra cima, que ele gosta de times ofensivos, mas se ele tiver que um dia marcar na linha alta, ele vai marcar na linha baixa, ele vai marcar. E ele falou, eu aceitei a seleção brasileira com meu pai, eu quero esse desafio de estar num país diferente, mas em breve eu queria estar como treinador. Quer dizer, já era um objetivo de vida dele, nos últimos meses, começar uma página nova na sua própria história. Vamos começar juntos. Inclusive, inicialmente ele não veio com o Carlo Ancelotti na comissão para a seleção brasileira por conta disso. Porque tinha dúvida. Porque ele tomou a decisão de se tornar o treinador. Aí depois ele veio e agora surgiu a oportunidade de ele comandar o Botafogo. Você vai perguntar a minha opinião sobre agora é sua vez. Opinião? Vamos lá. Eles estão falando, sabe o quê? Que esse morro está muito calmo. Para tomar decisão na minha vida, eu costumo sempre botar pontos positivos e pontos negativos. O Pedrosa muito bem trouxe pontos positivos e pontos negativos. Em cima desses pontos positivos e negativos, se você me perguntar aqui agora, Vini, você faria essa contratação? Não faria essa contratação, que eu acho de altíssimo risco. E a gente pode pegar um caso recente aqui no futebol brasileiro, basicamente o mesmo cenário. Domenech, quando veio comandar o Flamengo. Ele chegou com o status de quê? Auxiliar do Pep Guardiola, um dos melhores treinadores da história do futebol, para muitos o melhor da história do futebol. E ele chegou com esse status, como auxiliar do Pep Guardiola, durante 10 anos. E o que aconteceu aqui no Flamengo? Ele foi engolido pelo futebol brasileiro, pela forma que é o futebol brasileiro. Ele não soube lidar com o dia a dia, ele não soube lidar com o excesso de jogos, ele não soube lidar com a pressão de imprensa e torcida. E fica a dúvida, o filho do Ancelotti vai conseguir lidar com esse tipo de situação? E ele chega sobre muita pressão, porque querendo ou não ele vai comandar o atual campeão da Libertadores, querendo ou não ele vai comandar um time que tem uma torcida que está em cima por melhorias, e ele vai comandar uma equipe que está passando por reformulação novamente, diante de jogos extremamente importantes no segundo semestre. Então eu acho que é uma contratação de altíssimo risco. Isso não quer dizer que não vai dar certo. Pode dar certo. É óbvio que pode dar certo, estamos falando de um futebol, tudo pode acontecer, pode encaixar, ele pode encontrar o melhor estilo do Botafogo, mas eu acho que a chance de dar certo é muito menor mesmo. Tem outro ponto. Hoje eu diria que não vai dar certo. Que o Dedé pode até falar melhor, porque o Dedé jogou bola, que é a hierarquia dentro do vestiário. Ele tem 35 anos. Então, um atleta que dentro do Botafogo tem vários de hierarquia, vários jogadores que ganharam tudo e tudo mais, para ele abraçar a ideia de um garoto de 35 anos, ele vai ter que ser muito convincente. Ele vai ter que ser um cara muito bom, gestor de grupo, para que igual a gente falava sobre seleção brasileira, Vinícius Júnior e o Rafinha estão lá no Real Madrid e Barcelona, eles ouvem o Dorival, com todo respeito ao Dorival, a percepção é diferente, é meio que assim, porra, esse cara aí não tem hierarquia para falar alguma coisa, por que ele vai me ensinar?
O Alex Telles, o Barbosa, ou qualquer outro jogador experiente, ele tem 35 anos. Esse cara vai ter que ser muito bom de grupo para ele poder passar as ideias dele e o grupo comprar. Um grupo que foi pego de surpresa com a saída do Renato Paiva. Um grupo que não esperava e talvez, se bobear, não queria a saída do Renato Paiva. Porque é um grupo que conseguiu ganhar do PSG com o Renato Paiva. Então assim, cara, o trabalho que ele vai ter dentro do Botafogo é um trabalho imenso, inclusive de convencimento. Ô Fernando, só para complementar o que eu penso também, eu acho que todo profissional, independentemente da profissão, precisa passar por estágios na vida. O Felipe Luiz, por exemplo, ele começou pelo Sub-17, passou pelo Sub-20, chegou ao time profissional, na minha concepção, até cedo, embora esteja dando certo. Eu acho muito assim, como que eu vou dizer, avançado, digamos, um treinador como ele, que nunca foi treinador, um auxiliar como ele, pegar um desafio tão grande que é comandar o Botafogo. Ele precisa passar por estágios, aprendizados, aprender. Ele literalmente é um estagiário atualmente. Então o Botafogo está contratando um estagiário. Ele vai conseguir ter tempo para aprender tudo que um treinador precisa aprender, como o pai dele aprendeu durante anos de trabalho como treinador. Sério, gente, a chance de dar errado é enorme. E o Felipe já tinha o respeito de todo mundo. Ainda tem isso. Diferente. Ainda tem o Felipe Mas tinha o respeito de cada um do grupo do Flamengo. Certo. E como eles já falaram, eles mesmos já falaram aqui, como tudo no futebol pode dar certo. Eu tô feliz. Estamos de volta com o Sport Center, atualizando o Botafogo e os técnicos do Fogão nessa era SAF, sem contar os interinos. Então teve o Luiz Castro, aí por vontade dele ele sai, entra o Bruno Lage, que até por vontade dele ele também sai, porque enlouqueceu. Lúcio Flávio, Thiago Nunes, o Arthur Jorge, que também acaba saindo depois de uma temporada histórica. Vem o Renato Paiva, não fica no cargo, e agora a gente pode ter novas atualizações. Rodrigo Jufo com as últimas do Fogão, porque é o que tudo indica, Davide Ancelotti, é isso? É isso, Mário. Bom dia a todos os amigos do Sport Center. Em ano de mudança de papa, já é a terceira fumaça branca aqui no Botafogo. Davide Ancelotti, novo treinador do clube. Ele que vai para o primeiro trabalho solo como técnico principal, assina com o Botafogo até 2026. O Ancelotti, filho, está na Europa com a família em férias. Ele que disse em entrevista recente que não tirava férias há mais de 10 anos, então está na Europa e é aguardado ainda essa semana para chegar aqui em General Severiano, assinar contrato e iniciar o trabalho. Vai ser tempo suficiente para estar no banco final de semana contra o Vasco no Clássico em Brasília? Não vai dar tempo. Então o Davide Ancelotti só deve estrear na próxima semana à frente do Botafogo. Cláudio Caçapa deve ficar no comando do time para a volta do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti trabalha junto com o pai, Carlo Ancelotti, há 14 anos. Ele foi preparador físico na primeira passagem do Ancelotti no Real Madrid, também foi no PSG e depois virou auxiliar técnico com o Ancelotti aí nos últimos trabalhos recentes, Bayern de Munique, a segunda passagem no Real Madrid, Napoli e também o Everton da Inglaterra. Davide Ancelotti chega com uma expectativa de propor o jogo que é o que o John Textor quer para esse Botafogo, Botafogo Way, essa forma de jogar mais ofensiva. Ele que disse também em entrevista recente que é um técnico muito vertical, em jogadas rápidas, de ataque rápido, que é o que o torcedor do Botafogo viu muito com o Arthur Jorge, com o ataque ali com o Igor Jesus, Savarino, Thiago Almada. Então é isso que o dono da SAF do Botafogo, John Textor, espera de Davide Ancelotti, novo treinador do Botafogo. Então aí um italiano chegando para comandar o time em General Severiano, Mário. Pois bem, pessoal, o Botafogo acertou aí a contratação do filho do Ancelotti, né? O cara que já tem experiência aí por ajudar o Ancelotti no Bayern de Munique, no Real Madrid, por onde o pai já passou, né? E aí agora ele é o novo treinador aí do time do Botafogo, né? Será que ele tem ali as características do pai? Será que ele tem as próprias características dele, né? A gente sabe que o time do Botafogo, o dono do Botafogo quer um treinador que seja bastante ofensivo, né? Ele quer um Botafogo bem ofensivo, um Botafogo que seja conhecido por ser ofensivo. Então, vamos ver se ele é um pouco diferente do pai, né? O Ancelotti, a gente vê que ele não tem muitas características de time muito ofensivo, né? Mas sim, o time do Botafogo é um time bastante rápido, um time que joga para frente, bastante ofensivo, só que precisa ali de algumas instruções do treinador. Para isso, o treinador também precisa ser nesse mesmo ritmo, ser um treinador que gosta de jogar ofensivamente. Mas, assim, de status, de nome, né, carrega o nome do Ancelotti, já ganha um peso ainda maior.
mas vamos ver como é que vai ser agora ele longe do pai, fazendo o próprio trabalho dele ali 100%, ele, né, agindo como treinador de um clube, né? E o Botafogo, o Textor, que não é bobo nem nada, já trouxe um cara com nome que tem um peso, querendo ou não, o peso Ancelotti, né? O nome Ancelotti tem um peso sim. E vamos ver como é que o time do Botafogo vai se comportar aí já com esse novo treinador, né? O Textor que prometeu sim um treinador antes da apresentação do clube e cumpriu, né? Tem também aí o Botafogo fechando com um novo zagueiro, tá? Tem um novo zagueiro aí fechando com o time do Botafogo, tá? O Botafogo que perdeu aí o Jair, né? O Bastos também não vai poder jogar aí durante algum tempo. E o Botafogo já está aí neste mercado da bola querendo sim trazer um novo zagueiro. São rumores também que o Maico, que joga no Al Hilal, é um dos nomes sondados aí pelo time do Botafogo para atuar aí no Fogão, né? A gente sabe que a janela de transferência vai se abrir agora e o time do Botafogo, o Textor, que pediu para se afastar um pouco do Leão, focar 100% no time do Botafogo, acredito sim que com os dinheiros que ele arrecadou do Super Mundial, o dinheiro que trouxe aí de alguns jogadores que foram vendidos, tem aí um bom saldo e vai sim investir pesado nesse mercado da bola, nessa janela de transferência do meio do ano. Mas e aí, quem vocês gostariam, além do treinador que já vem, quem vocês gostariam de ver atuando aí com a camisa do time do Fogão, né? Será vamos ter novidades? Será que vamos ter grandes jogadores aí, né, como o Almada voltando para o time do Botafogo, já que ele não quer permanecer no time do Leão, já que acabou o empréstimo e ele vai ter que voltar para o Botafogo? Será que ele vai permanecer no Botafogo ou vai pedir para ir para outro clube? Qual a sua opinião, né? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações para não perder no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!